Olá pessoal, Cirilo Carvalho aqui. Hoje o vídeo é mais para a galera do sul, do sudeste, a galera que está pegando o frio do inverno. Alguns anos atrás falamos de aquecedores elétricos e passou alguns anos sem muito frio. Este ano a situação está diferente, estou até anasalado, estou com garganta meio pegando, então peço desculpas na voz. Mas a ideia hoje é comparar o aquecedor elétrico com o ar-condicionado no modo reverso. Basicamente é o ar-condicionado trabalhando no fluxo para aquecer o ambiente e não para resfriar. Por que fazer isso? Assim, muita gente diz, o ar-condicionado no reverso é muito mais econômico do que o aquecedor. E é fato, já podemos começar por aí, ele é mais econômico. Mas fazendo algumas brincadeiras, é interessante de ver o quanto que cada um aquece e o quanto mesmo a gente economiza de energia quando usando o ar-condicionado no aquecimento. Os testes foram realizados nesta sala mesmo, 35, 36 metros quadrados tem aqui, usando este ar-condicionado que foi instalado há alguns meses atrás. Por sinal, a gente gravou um vídeo da instalação, até para trazer algumas dicas do que se deve e o que não se deve fazer durante a instalação do ar-condicionado. Vou deixar o link aqui caso vocês tenham interesse. E o outro produto foi um termoventilador. Sem muita enrolação, vou entrar nos detalhes agora daqui para frente. Vamos lá. Pessoal, eu sei que tem uma diferença muito grande do ar-condicionado para o termoventilador, em termos de comportamento, em termos de custo principalmente, e aí muita gente pode dizer que não tem como comparar um com o outro, mas tem pelo fato de que os dois vão estar aquecendo o ambiente. E a ideia em sim é comparar como que cada um se comporta nessas condições e o quanto que vai pesar no teu bolso quando estiver utilizando. Esse é o propósito principal. Então agora falando primeiro do termoventilador, só para alinhar qual termoventilador a gente usou, esse é um produto que a gente pode considerar meio genérico. Quando você transforma energia elétrica em calor, não vai mudar muito o que você está conseguindo entregar para o ambiente. Seja um termoventilador até, seja um halógeno, seja um aquecedor cerâmico, seja até um aquecedor a óleo. O que acaba acontecendo é a forma de você disseminar o calor para dentro do ambiente. A velocidade, o quanto movimenta. Mas o que você realmente está entregando, essa troca, ela vai continuar sendo basicamente igual de um produto para o outro. Então a eficiência não muda muito. O que muda é quando você passa para um outro sistema de aquecimento, que é o ar-condicionado, onde você não está mais envolvendo a energia elétrica para gerar o calor. Você usa a energia elétrica para rotacionar um motor. E esse motor está comprimindo um gás. E numa tubulação grande ele vai comprimir e expandir, e isso vai fazer com que você tenha uma ação química no processo, que dentro do tubo você tem um gás, e esse gás, quando é comprimido, ele muda seu estado, e mudando seu estado, ele libera ou absorve calor. Isso que torna ele mais econômico, porque ele aproveita a energia do ambiente para conseguir esfriar ou aquecer. E no caso do ar-condicionado, eu não tenho como tratar ele como genérico. Tem muitas variáveis que mudam aqui. Como é um processo químico, o tipo de gás que vai ali dentro muda. Se o ar-condicionado tem inversor de frequência ou não, também vai afetar o desempenho, porque esses com inversor de frequência, os famosos inverter no mercado, eles conseguem controlar com precisão a velocidade do motor. Então, chegando na temperatura que eles querem, eles diminuem a velocidade e se mantêm ali. Os outros que não têm, eles ficam ligando e desligando e ficam variando entre a velocidade sempre no máximo ou zero. Isso traz uma perda considerável. Claro que tem várias outras diferenças, eficiência do compressor, eficiência dos ventiladores, e vai mudar de marca para marca, mas não chega a ser um impacto tão grande quanto mexer no gás ou ter ou não inversão de frequência. Agora também tem as outras variações que pode ser daí na mesma marca. Potência, 12.000, 18.000 BTU, 21.000 BTU. E a distância da tubulação, da evaporadora para a condensadora, vai mudar também o consumo de energia nesse processo. Então é bem variado o que pode mudar em um ar-condicionado. Então só para descrever um pouco o ar-condicionado que a gente tem aqui, ele trabalha com gás R32, que é hoje o melhor para ter eficiência no mercado, tem 12.000 BTU e também tem um inversor de frequência. Então, combinando o gás com o inversor,
ele acaba sendo um ar-condicionado extremamente econômico, até mesmo quando comparado com outros condicionadores de ar dessa potência equivalente. Agora, falando de potência, mesmo pegando ele na velocidade máxima, consumindo o máximo, ele não passa muito mais de 1.200 watts, 1.100, 1.200 watts. E se for olhar o termoventilador, por mais que ele é pequenininho, ele consome 1.500 watts toda hora, porque ele não tem controle. E no ar-condicionado você vai poder ficar controlando essa potência, com isso é aí que surge o consumo menor. Agora, falando da sala onde a gente fez o teste, essa mesa estava virada para lá, a gente colocou um sensor bem aqui no centro, bem alto, em 2 metros de altura, para medir a temperatura lá em cima. Foi colocado um sensor em cada canto, então 4 sensores, 1,5 metro da parede e a 1,4 metros de altura. E para completar, 2 sensores mais baixos, colocando eles meio no centro da sala, a 40 centímetros de altura. Com isso a gente consegue mapear de uma forma geral o fluxo de ar e de temperatura na sala, e também porque varia muito do ponto mais baixo para o ponto mais alto pelo ar quente subir. Nos testes realizados, o produto ficou rodando aí por 10 horas contínuas durante a noite, simulando de repente você chegando em casa, ligando e só desligando no outro dia de manhã, e também porque à noite tem menos variação de temperatura externa, e com isso facilita você comparar um produto com o outro, diminuindo a variável da temperatura externa. Mesmo assim, o termoventilador nos testes que a gente fez acabou pegando um dia com 1 grau acima do que os testes com ar-condicionado, então ele ganhou uma colherinha de chá, está com um pouco mais de vantagem quando aquecendo o ambiente interno. Mas tudo bem, é 1 grau e meio, não vai mudar muita coisa. O ar-condicionado, vocês estão vendo onde ele fica, não saiu do lugar. O termoventilador, para tentar ficar mais próximo possível, a gente colocou numa escada e colocou ele ventilando de lá para cá. Então ele vai fazer um certo círculo aqui dentro, vai movimentar o ar, mas não tinha como colocar na mesma altura e até não faria muito sentido, porque o consumidor ele vai colocar ou em cima de uma bancada ou vai colocar no chão. Então é mais próximo possível do ar-condicionado, mas ao mesmo tempo ficando uma realidade nossa. Como o termoventilador usado não tem nenhum controle de temperatura, ele ficou rodado continuamente. No cálculo total, ele gastou 13,45 kWh durante uma noite. É isso aí, gente. É um consumo super alto e é muito fácil até de fazer esse cálculo. Você pega ali 1.500 watts, 1,5 kW e multiplica pela quantidade de horas que você vai usar, você já tem quantidade de quilowatts hora que você está consumindo. Porque ele não fica ligando e desligando, esses termoventiladores basicamente trabalham ligados. E agora pegando e multiplicando isso pelo quilowatt-hora da tua cidade, você vai ter o teu gasto. Pegando o quilowatt-hora de Curitiba aqui, por exemplo, 0,8 basicamente, vai dar aí R$10,7 por dia. Se eu fosse usar ele 10 horas todo dia, eu iria estar gastando R$10,7 por dia de uso desse aquecedor. E olhando as temperaturas, quanto que eu estou realmente aquecendo, é interessante de ver que o aquecedorzinho, por mais pequeno, ele conseguiu manter a temperatura interna perto de 24 graus durante a noite inteira. Ele demora algumas horas para conseguir estabilizar nessa temperatura, mas conseguiu fazer isso. Teve uma variação considerável da baixa até a alta, então a temperatura medida aqui em cima chegou a dar perto de 26 graus e a temperatura lá embaixo deu perto de 22. 4 graus de diferença, mas isso é normal. Você teria que ter um ventilador muito forte para estar forçando o ar quente de cima para baixo para conseguir homogeneizar isso. Nos testes com ar-condicionado a gente explorou muito mais, porque esse era o limite do termoventilador, eu não conseguia trazer a temperatura mais alta, só conseguia deixar em 24. No ar-condicionado eu conseguia colocar temperaturas mais altas, porque ele conseguia dar conta de aquecer todo o ambiente. Então a gente fez testes ele chegando em 26 na média, 28 na média e 24 graus em média. Para 24 graus em média, ele consumiu em torno de 6,3 kWh. Então, de 13, eu estou com 6,2. É mais do que 50% de economia. Então, se eu pegasse o quilowatt-hora de Curitiba de novo, 0,8, e multiplicasse pelo consumo, eu vou basicamente gastar R$4,96. Menos que R$5 para deixar 10 horas ligadas para atingir basicamente a mesma temperatura que o termoventilador atingiu. Então,
se a gente pegasse, simulasse de ter utilizado no inverno inteiro, mas não todos os dias, vamos dizer que a gente usou 50 dias, é bastante coisa, é meio exagerado. Mas só de brincadeira, 50 dias, então vamos dizer no ano. No ano a gente usou 50 vezes e deixou ligado a noite inteira. Só subtraindo, fazendo essa conta aí, a gente teria economizado R$ 288 se fosse usar o ar-condicionado versus o termoventilador. Basicamente daria para comprar mais de 2 termoventiladores por esse valor. Em um ano de uso, né? Em um ano, digo 50 vezes usando em um ano. Se você for multiplicar isso, só vai acrescentar. Então é uma diferença absurda mesmo, é muito grande a diferença. E a gente fez algumas brincadeiras colocando em temperaturas mais altas, né? 26 graus. Em 26 graus ele subiu para 8,5 kWh. Ainda está distante. A gente subiu para 28 graus em média. Ele ainda ficou em 9,5. Ou seja, 7,50 basicamente. Então mesmo com temperaturas absurdas, eu ainda estou com uma economia acima de R$ 3 por noite numa situação dessa. E assim, gente, eu estou numa sala grande, estou forçando uma temperatura absurdamente alta. Com certeza um termoventilador não iria gastar tudo isso se fosse deixar à noite, porque se deixasse num quarto de 12 metros quadrados, iria aquecer demais, de repente iria ter que ir lá à noite e desligar. Mas é mais para vocês conseguirem enxergar as diferenças. E nesses cenários, quando se coloca por muito tempo, em temperaturas grandes, fica mais claro. O que vocês devem guardar basicamente é que ele economiza mais da metade da energia. Um detalhe importante para aquela galera que já tem um ar-condicionado reverso em casa, onde o ar-condicionado fica é um ponto bem alto. E dependendo de como você aponta as aletas, ela vai direcionar o ar mais para cima ou mais para baixo. Quando você direciona o ar mais para cima, ele vai acabar mantendo uma camada muito mais quente no topo do que no chão. Nos testes que a gente fez aqui, essa diferença chega a dar quase 8 graus do sensor que a gente deixou a 2 metros de altura para aquele mais baixo que ficou em 40 centímetros. 8 graus, gente, é muita coisa. Você sente até quase frio quando você anda e um calor grande na tua cabeça. É bizarro. Agora, se você aponta para o chão, aí você realmente consegue trazer um fluxo melhor e diminuir esse delta. Chegando aí perto de 5 graus. No termoventilador, por sinal, a gente teve um delta menor, ficou perto de 4 graus. Mas aí também pode ser que a temperatura estava um pouco mais baixa, é porque ele ficou mais baixo e apontou mais geral aqui. Aí tem outras variáveis influenciando o processo. Mas resumindo, para aqueles que têm o ar-condicionado reverso em casa, lembrem de apontar para baixo para conseguir homogeneizar melhor a temperatura. Por hoje é só, gente. Lembrando, a economia é muito grande mesmo quando você usando o ar-condicionado reverso, mas aí tem todas as outras complicações. É caro, é difícil de instalar, ele fica fixo num local, tem todas as perdas no caminho. Assim mesmo, quem já tem o produto, não deixe de usar se tiver um elétrico em casa para comparar. Beleza? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.